Como lidar com o término de um relacionamento? Eu sou Paloma, sou psicóloga, sou especialista em terapia cognitivo-comportamental, em terapia do esquema e em terapia comportamental dialética. Se quiser conhecer um pouco mais sobre esse conteúdo, te convido a entrar lá no meu Insta, que eu posto muitos conteúdos sobre relacionamentos que podem te ajudar. Se você tá passando por um término de um relacionamento, né, eu digo pra você primeiramente que eu sinto muito. É algo muito doloroso. E como profissional que acompanha pessoas que passam por términos de relacionamentos, e também já tive um término de um relacionamento, eu preparei esse vídeo para dizer algumas coisas, né, não só da minha cabeça, mas cientificamente, que podem te ajudar a passar por esse momento tão doloroso e tão difícil na nossa vida. É comum a vida das pessoas mudarem muito após um término de um relacionamento, ou para bem ou para o mal. Nesse momento, a gente tem que aprender a ressignificar muitas coisas. Às vezes a gente pensa em relações de 2, 3, 4, 5 anos, 10 anos, 20 anos. Às vezes a pessoa não sabe nem o que é mais conviver sem aquela pessoa, porque ela está há tanto tempo dentro dessa relação que ela nem tem memórias, né? De fazer coisas sem aquela pessoa. Por exemplo, ela foi num restaurante que ela nunca tinha ido sem aquela pessoa e vai ser a primeira vez que ela vai ter que ir num restaurante depois desse término. A gente passa por um término de relacionamento, ativa dentro da gente muitas crenças e muitas emoções também. A gente pode ter muitas crenças de desamor, né, de eu me sentir abandonada, de eu me sentir sozinha, também de desamparo, porque eu tô terminando aquela relação, então não me sinto mais na presença daquela pessoa, não tenho mais aquele companheiro ou aquela companheira. E nesse processo de luto, a gente vai ver algumas fases aí também acontecendo. Fase de negação, muitas vezes de não aceitar o que está acontecendo. Fase de ilusão, né? De imaginar que o parceiro vai se arrepender ou que a parceira vai querer voltar atrás. A fase também da raiva. Então, todas essas fases fazem parte desse processo de luto. Eu coloquei algumas coisas, né? Pontuei aqui para não esquecer de falar com vocês algumas coisas que eu acho muito importante quando a gente vai pensar num término de um relacionamento. A primeira dessas coisas é a gente trabalhar a aceitação dessas emoções. Aceitar muitas vezes o momento de vida que a gente tá, aceitar que talvez essa relação acabou, aceitar sentir culpa, sentir medo, sentir tristeza, se permitir passar por esse momento da melhor forma possível, acolhendo as tuas emoções, sem lutar com elas. A segunda coisa que eu acho muito importante, eu anotei aqui também para trazer para vocês, é a gente evitar completamente o vínculo. Eu vejo que é muito comum pessoas que terminam um relacionamento, né, e aí ficam stalkeando no Instagram, e fica olhando constantemente pro WhatsApp para ver se essa pessoa tá online, se essa pessoa respondeu. Isso, gente, é uma tortura, porque na hora que vocês estão vendo ali, talvez vocês sintam até um alívio, só que depois vocês vão se sentir mais ansiosos, vocês vão entrar mais nesse ciclo de querer buscar essa informação. Isso gera muitos sentimentos de comparação, é realmente uma tortura. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente quer lidar com o luto de um término de uma relação é a gente evitar o contato completamente. A gente não olhar, não stalkear essa pessoa, não procurar por esse vínculo, não manter contato com esse vínculo, porque senão vai ser muito difícil de você elaborar esse luto. Eu vou até trazer uma frase do Walter Rizzo, eu adoro os livros deles, inclusive, tem vários livros. Quando a gente pensa em término de relacionamento, tem um que eu indico muito, que é Já Te Disse Adeus e Agora Como Eu Esqueço. Vou colocar a imagem dele aqui pra vocês verem. Mas tem vários da coleção dele que eu super recomendo pra quem quer entender um pouco mais sobre relacionamentos, né? Amar ou Depender, que é o Apaixone-se por Si Mesmo. Então, todos os livros do Walter Rizzo são maravilhosos. E nesse processo de você esquecer e evitar o contato totalmente com a pessoa, a tua biologia, o seu corpo vai fazer com que você queira buscar essa informação. E vai ser um processo contínuo de você não ficar procurando. Se a gente pensar até no termo paixão, paixão significa sofrimento, né? Porque quimicamente falando, comparam muito os sintomas com o TOC, né? Que é o transtorno obsessivo compulsivo. Você fica obsessivamente pensando naquela pessoa, querendo saber a informação dessa pessoa, né? Então, pra gente conseguir elaborar esse luto, a gente realmente vai ter que lutar contra isso, e isso passa. Você querendo ou não, depois de um tempo isso vai passar, desde que você faça essas coisas que a gente está conversando. Como diz o Walter Rizzo, se você realmente quiser esquecer essa pessoa, enterre-o simbolicamente. A gente precisa, nesse processo, né, criar novas memórias, então descobrir o que eu gosto, o que eu gosto de fazer, como que eu posso programar, por exemplo, o meu final de semana, né, para ser um final de semana agradável.
para ser um bom amigo para mim, como eu posso buscar minha rede de apoio, que pessoas podem me ajudar a sair desse término e a lidar com esse momento difícil. E crie projetos, pense nisso, crie projetos, que coisas que eu vou fazer, como é que eu quero estar daqui a um ano, viagens que você queira fazer, coisas que você queira conhecer. O terceiro fator que eu trouxe aqui para conversar com vocês, que eu acho muito importante, né, e complementa também esse segundo fator, é você tomar muito cuidado com os comportamentos que você vai ter com esse término de relacionamento. Como eu disse no início do vídeo, um relacionamento pode ser muito bom, pode te fazer com que você busque, conheça coisas que você nunca fez, você entra para grupos diferentes, faz atividades que você nunca fez, ou também pode puxar você muito para baixo. E aí que tá o grande problema. Porque aí as pessoas começam a sofrer não só pelo luto, não só pelo término do relacionamento, mas também pelas consequências dos comportamentos que ela está tendo, que são comportamentos que não levam a um bem-estar a médio e a longo prazo. Como, por exemplo, comer e beber demais. Começo a ficar mal por essas consequências, por essas escolhas que eu tô tendo. Mesma forma que esse término pode levar você a conhecer pessoas novas, a fazer um esporte, você também pode ter comportamentos que te levem para um outro lado. Você comer demais, beber demais, né? Uso e abuso de álcool, né? E drogas. Então, a gente tomar esse cuidado para que você não sofra para que você sofra só pelo término e não pelas consequências dos comportamentos que você está tendo para lidar com esse término. O término, ele vai ativar crenças internas dentro da gente. Então, vamos imaginar, por exemplo, que eu tenho uma crença interna de que eu vou ficar sozinho para sempre, de que eu sou incapaz. E aí, essa crença vai ficar ativada e você vai criar estratégias para lidar com essa crença. Seja de, não, eu não sou incapaz, então eu vou mostrar para mim mesmo que eu não sou incapaz e eu vou entrar nessas coisas novas, eu vou praticar um esporte, eu vou fazer outras atividades. Ou também te levar pro fundo do poço, como a gente falou, né? De você, não, já que eu sou incapaz, já que eu estou sozinho, eu vou ficar aqui sozinho, eu não vou fazer nada. O que piora o seu quadro e só faz você se sentir pior. Esses foram os 3 pontos que eu achei essenciais para compartilhar com vocês, ajudar a passar por esse momento tão difícil. E eu espero de verdade que esse vídeo tenha te ajudado. Se quiser aprender um pouquinho mais ou conhecer um pouquinho mais sobre relacionamento, sobre como você ter vínculos saudáveis, eu te convido novamente a seguir esse perfil aqui e também me seguir lá pelo Instagram, porque eu tô sempre colocando conteúdos que podem te ajudar. Um beijo e até a próxima!